Olá, eu vou explicar então para vocês um pouquinho sobre a mielomeningocele ou espinha bífida aberta, que na verdade é a mesma coisa. Mielomeningocele e espinha bífida aberta são termos que são usados como sinônimo e é uma doença que vai acontecer em aproximadamente 1 a cada 1000 gestações. Acontece bem no comecinho da gravidez, ou seja, nas primeiras semanas da gravidez, acidentalmente, ou o sistema nervoso central do embrião se desenvolve normalmente, ou não. E um dos problemas que pode acontecer é a chamada mielomeningocele. E o que é a mielomeningocele? Vamos imaginar aqui, não é, que a gente tem a cabecinha do bebê, não é? Dentro da cabeça a gente tem o cérebro, né, que é constituído mais ou menos dessa forma, né? A gente tem os hemisférios cerebrais e atrás a gente tem uma estrutura que chama cerebelo. Tudo isso é conectado à medula, que passa dentro de uma estrutura óssea que chama coluna. Para proteger essa medula, tem arcos ósseos aqui em cima. Em cima de tudo isso, pele. No bebê com espinha bífida aberta, a coluna não se fecha adequadamente em cima da medula. Então fica como se fosse um buraco de pele e de osso, expondo, não é, a medula e as raízes nervosas ao líquido amniótico que banha o bebê. Como existe esse defeito, não é, esse buraco na coluna, o líquido que banha o cérebro tende a escoar, a sair do canal medular, a sair desse espaço que contém o sistema nervoso central. E isso tudo traciona todo o cérebro no sentido da coluna. Faz essas estruturas cerebrais posteriores, né, o cerebelo, enear aqui para o canal medular. Quando isso acontece, o líquido que é produzido dentro dos ventrículos cerebrais e que deveria sair daqui e banhar todo o sistema nervoso central, fica represado, levando a uma situação que a gente chama de hidrocefalia. Antes de falar sobre o tratamento, é importante comentar um pouco sobre como diagnosticar a mielomeningocele. Na gestação, existem pelo menos 2 exames que são absolutamente fundamentais que toda gestante deveria ter. Um que é de 11 a 14 semanas, que é o chamado morfológico do primeiro trimestre, e outro de 18 a 24 semanas, o chamado morfológico do segundo trimestre. O morfológico do primeiro trimestre, a gente já checa toda a anatomia do bebê e já procura alguns defeitos do bebê nessa fase. Ou seja, de todas as malformações que um feto pode ter, nós vamos detectar ou pelo menos suspeitar de 50% delas aqui com 11 a 14 semanas de gravidez. Se a gente olhar para um feto de 11 semanas, né, então vamos imaginar que isso seja um feto de 11 semanas, essa é a cabecinha, esse é o corpinho. Tem algumas estruturas que a gente olha dentro do cérebro que nos permitem suspeitar se esse bebê tem uma mielomeningocele ou não. E essa estrutura é uma estrutura que a gente chama de translucência intracraniana. Então, quando a gente vai avaliar um feto com 12 semanas, a gente procura a translucência intracraniana nesse bebê. Se a gente não encontra essa estrutura ali ou vê alguma estrutura, alguma imagem diferente nessa porção do cérebro, a gente suspeita que esse bebê possa ter uma mielomeningocele e vai pedir para essa mulher voltar um pouquinho antes do morfológico clássico para ver se a gente já consegue bater o martelo na mielomeningocele. Mas com certeza, de 18 a 24 semanas, nós conseguimos diagnosticar com precisão 100% dos casos de mielomeningocele. Aqui com 18 a 24 semanas, a gente identifica a mielomeningocele como? Primeiro, o primeiro sinal de que um bebê possa ter uma mielomeningocele
é a dilatação do sistema ventricular no cérebro, é a hidrocefalia que eu mostrei aqui. Então, a maioria dos bebês com mielomeningocele tem acúmulo de líquido dentro do cérebro. De todos os bebês que têm acúmulo de líquido dentro do cérebro, metade deles, a causa desse acúmulo de líquido é uma mielomeningocele. Então, o especialista em medicina fetal já sabe dessa associação. Existem outros sinais ultrassonográficos no segundo trimestre, no morfo do segundo trimestre, que nos falam que esse bebê tem uma chance de ter uma mielomeningocele. E são basicamente alterações no formato desse cerebelo que vai estar tracionado para a coluna, né? Então, esse cerebelo, quando ele é tracionado para a coluna, né, ele fica com um formato que parece uma banana, né? Porque ele está sendo puxado para baixo, né? E isso a gente consegue então ver com ultrassom. Se um ultrassonografista, melhor ainda um especialista em medicina fetal, que vai fazer o morfológico do segundo trimestre, se ele identifica uma hidrocefalia, uma ventriculomegalia cerebral, esse cerebelo com formato esquisito, que a gente chama de formato em banana, ele tem obrigatoriamente que pensar numa espinha bífida aberta, porque isso aqui está presente em 98% dos fetos que têm espinha bífida aberta nessa fase da gestação. Ele vai lá, olha a coluna e fecha o diagnóstico, de tal maneira que é praticamente impossível, em mãos experientes, deixar passar no morfológico do segundo trimestre uma mielomeningocele ou espinha bífida aberta. E por que um dia alguém, não é, levantou essa possibilidade de tratar o feto e não deixar para tratar a criança no pós-natal? Pelo seguinte, quando a coluninha do bebê está aberta, não se fecha adequadamente, o líquido amniótico, que fica dentro da bolsa das águas, vai ficar em contato com essas raízes nervosas e com a medula. E o sistema nervoso não foi feito para ficar em contato com o líquido amniótico. Esse líquido amniótico vai ficar lesando esse tecido que está exposto. Além disso, esse bebê continuamente fica perdendo o líquido que banha o sistema nervoso central. Ele perde esse líquido para a cavidade amniótica materna, para a bolsa das águas. E isso acaba prejudicando o desenvolvimento de algumas estruturas em volta do cérebro, que são estruturas que reabsorvem esse líquido. Então essas estruturas elas ficam preguiçosas. E depois se você deixar a criança intraútero o tempo todo com esse líquor drenando para fora do sistema nervoso central, quando você fecha a espinha bífida no pós-natal, esse líquido vai ter que ser reabsorvido por essas estruturas que pararam de desenvolver no meio da gestação. E isso é ruim para o cérebro do bebê e acaba prejudicando ainda mais a circulação licórica e prejudicando e levando a piora da ventriculomegalia. Então, a proposta foi, vamos tentar corrigir a espinha bífida no feto e ver se a gente tem resultados neurológicos melhores no pós-natal. E isso então começou a ser feito, até que foi feito um estudo importante que a gente chama de MOMS Trial. Essa sigla é a sigla para Management of Mielomeningocele Study, o manejo, a conduta da mielomeningocele, onde gestantes que apresentavam bebês com mielomeningocele foram divididas em dois grupos aleatoriamente. Tá? Em um grupo, as pacientes eram submetidas a uma cirurgia intraútero, cirurgia fetal, de correção da mielomeningocele, e o outro grupo, as pacientes eram submetidas à correção pós-natal da mielomeningocele, ou seja, e o que foi observado com isso? Que as gestantes que foram submetidas à correção fetal da mielomeningocele, essas crianças tinham menos sequelas neurológicas no segmento pós-natal, quando comparadas às crianças
que deixaram para ser operadas depois do nascimento. Como eu mencionei, né, quando o cérebro é tracionado contra a medula, ele dificulta a circulação do líquido cerebral, e dificultando a circulação do líquido cerebral, isso leva a uma hidrocefalia. Essa hidrocefalia, dependendo da gravidade, depois que a criança nasce, mesmo que a mielomeningocele é corrigida, a criança precisa colocar um drenozinho que vai do sistema ventricular, né, de líquido de dentro do cérebro, até a cavidade abdominal, chama dreno ventrículo peritoneal. Porque se ela não colocar esse dreninho, a ventriculomegalia vai aumentando e a cabeça da criança vai aumentando. É uma hidrocefalia muito grave, isso é perigoso para a criança. Então, o que se observou? As crianças que eram operadas intraútero, elas tinham muito menos necessidade de colocar esse dreninho ventrículo peritoneal para evitar a hidrocefalia. E essas cifras são mais ou menos o seguinte: das crianças que são operadas no pós-natal, mais ou menos 85% delas vão precisar colocar o dreno ventrículo peritoneal. Das crianças operadas no intraútero, mais ou menos 40% delas vão precisar colocar o dreninho ventrículo peritoneal. Então, a cirurgia fetal contribuiu de uma certa maneira para reduzir a necessidade de ter que colocar o dreno ventrículo peritoneal no pós-natal. Por quê? Ao corrigir a espinha bífida intraútero, existe uma tendência dessas estruturas cerebrais voltarem para o interior da calota craniana. Então o cerebelo, que era em banana, voltar a ter um aspecto mais normal. A circulação do líquor, que é o líquido que banha o cérebro, tende a normalizar e se acumular menos líquido no interior do cérebro do bebê. E dessa forma, reduzir a chance do dreno ventrículo peritoneal. Além disso, fechando a mielomeningocele, nós voltamos a proteger o sistema nervoso, a medula e as raízes nervosas, contra o líquido que envolve o bebê. E isso se reflete, né, nas alterações motoras que essas crianças podem ter depois do nascimento. Então, para ter uma ideia, das crianças que são operadas no pós-natal, 20% dessas crianças têm capacidade de andar sem o uso de aparelhos. A gente dobra essa possibilidade de deambulação sem o uso de aparelhos para 40% das crianças que são operadas no pré-natal. É lógico que esses números são genéricos, cada caso é um caso. Tem crianças que, quando vêm para consulta, que tem mielomeningocele, que já tem movimentos detectáveis nas perninhas, essa criança, quando é operada intraútero, tem uma chance muito grande desse bebê manter esse movimento depois. As crianças que, quando chegam na consulta, têm pouca dilatação do sistema ventricular, têm mais chance de não necessitar do dreno ventrículo peritoneal no pós-natal. Então não é possível a gente generalizar esses números para todas as pacientes. Mas de uma maneira geral, a cirurgia para correção da mielomeningocele no feto demonstrou ao longo da história toda um benefício em favor do bebê, diminuindo as chances desse bebê ter sequelas neurológicas no pós-natal. Evitar esse dreno ventrículo peritoneal é muito importante, porque toda criança que tem que pôr esse dreno tem que trocar ao longo da vida. E isso vai gradativamente rebaixando o QI dessas crianças. Então o grande mérito, na verdade, da cirurgia fetal foi reduzir a necessidade dos drenos ventrículo-peritoneais pós-natais. Feita. Classicamente, a cirurgia é feita de 18 a 26 semanas de gestação. Classicamente. Lembrando que existem duas maneiras de corrigir a mielomeningocele do feto.
uma comprovada cientificamente e outra ainda no âmbito experimental. Aqui tem comprovação científica de que melhora o prognóstico ou o desenvolvimento neurológico da criança no pós-natal, é a chamada cirurgia aberta. E a cirurgia que ainda está em fase experimental é a cirurgia por endoscopia. Aparentemente, né, a cirurgia endoscópica parece ser menos agressiva, né? Mas ainda não se conseguiu demonstrar cientificamente que seus resultados sejam melhores ou superem os resultados que se obteve com a cirurgia aberta, que é recomendada pelos melhores guidelines do mundo todo, nos Estados Unidos e na Europa, que seja oferecido para as gestantes portadoras de fetos com mielomeningocele. A cirurgia a céu aberto, né, ou a cirurgia aberta, então feita de 18 a 26 semanas de gestação, a paciente tem que ficar internada por alguns dias, sob anestesia geral. É feito através de uma incisão no abdômen, como uma incisão de cesariana, e por essa incisão o útero é exposto. É feita uma abertura no útero, e através dessa abertura no útero, o neurocirurgião vai corrigir, vai fechar a mielomeningocele, exatamente como a mielomeningocele é fechada no pós-natal, seguindo todos os passos que o neurocirurgião faz na cirurgia da criança depois que ela nasceu. Ou seja, esse acesso permite uma correção perfeita da mielomeningocele, como se você tivesse com a criança na mão depois do nascimento. Tá certo? A cirurgia endoscópica é feita por meio de 3 ou 4 furos, né, no útero. E isso pode parecer menos agressivo. No entanto, esses furos que são feitos no âmnio, né, na membrana que reveste o útero, eles não têm capacidade de cicatrização. Eles não podem ser costurados. Então é muito frequente, quando é feito a cirurgia endoscópica, que 2 ou 3 semanas depois a paciente apresente ruptura da membrana, das águas, perda líquido, fica com pouco líquido, e isso pode levar a um parto muito prematuro. Sem dizer que a correção por via endoscópica ainda não é feita da mesma forma como é feita a correção da mielomeningocele a céu aberto. Então, uma coisa que parece menos agressiva, na verdade, tem também os seus problemas. É possível que num futuro a endoscopia seja aplicável como primeira escolha para alguns casos, mas ainda está em fase absolutamente experimental. Tá? Não existe nenhum estudo comparativo importante entre os resultados das duas técnicas, nem tampouco existe publicado na literatura resultados neurológicos a longo prazo dessas crianças. Quando a gente parte para a cirurgia aberta, que é a clássica, né, essa a gente tem demonstração científica de que funciona, ela contribui para reduzir sequelas neurológicas no pós-natal. A gente tem 2 opções também. Uma das técnicas, que é a técnica clássica, né, é feita uma incisão no útero que tem mais ou menos 6 a 8 centímetros. Tá? Isso é o clássico, a técnica foi desenvolvida desse jeito. Aquele estudo que eu mencionei lá atrás foi feito com essa técnica. E os maiores números que a gente tem na literatura são em cima dessa técnica. Como eu disse, essa técnica possibilita a correção da mielomeningocele como ela é feita no pós-natal. E existem trabalhos mostrando já o desenvolvimento neurológico dessas crianças numa idade mais avançada. No entanto, uma incisão desse tamanho está associada a algumas complicações maternas. A sangramentos que necessitam de transfusão, descolamento de placenta, ruptura muito prematura de membranas. A deiscência dessa cicatriz, quando
a gestante vai ter o parto, né? O que é essa deiscência? Essa cicatriz vai estar meio aberta, certo? Sem dizer que a gestante vai ficar com uma cicatriz desse tamanho no útero para sempre. Para futuras gestações, isso pode trazer algum problema. O nosso grupo modificou essa técnica da cirurgia aberta e nós transformamos, né, essa incisão no útero, que antes era de 6 a 8 centímetros, numa incisão que é de 2,5 a 3,5 centímetros. É praticamente 1/3 da cirurgia clássica. É uma incisão que ainda permite que a gente faça a correção da mielomeningocele fetal da mesma forma que ela é feita no pós-natal, mas numa incisão muito menor, o que torna para a gente muito mais fácil suturar essas membranas e impedir ruptura de membrana muito prematura e impedir complicações maternas. E na nossa experiência, que hoje chega a mais de 120 casos operados aqui no nosso centro, nós tivemos 0 de complicação materna, com os mesmos resultados pós-natais que são obtidos na cirurgia clássica aberta. O nosso grupo realiza a correção da espinha bífida aberta com a cirurgia aberta por uma técnica que foi desenvolvida por nós, que reduziu as complicações maternas, que era a única preocupação sobre essa técnica, a 0. Isso já está publicado e nós recebemos profissionais do mundo inteiro que vêm aqui para aprender a técnica. Então já recebemos Bélgica, Inglaterra, Itália, Colômbia, Chile, vamos receber Turquia, Itália de novo, porque é uma técnica que permite consertar a miela cedo, por volta de 24 semanas de gestação, e essa mulher vai ter o parto em torno de 36 semanas, porque o buraco é pequeno no útero, ele complica pouco, abre pouco, a paciente não sangra. Nós temos pacientes operadas com 19 semanas, que nasceram com 36. E essa é a grande vantagem de a gente fazer a chamada mini histerotomia, né? Que é o nome que a gente deu para essa técnica. Mas o melhor de tudo é não ter mielomeningocele, né? Se tiver, recapitulando, dá para suspeitar no primeiro trimestre, confirma-se no segundo, e existe a possibilidade de corrigir a mielomeningocele ainda no feto. É lógico que existem critérios de indicação da cirurgia e a gente respeita esses critérios, que foram os critérios ditados pelo grupo americano, e a gente segue rigorosamente os critérios de indicação. Não são todos os casos que são elegíveis, que são candidatos à cirurgia fetal, né? Mas aqueles que o forem, a paciente já pode entrar para a cirurgia, né, de 18 a 26 semanas de gestação. Mas, como eu disse, melhor do que isso é não ter a mielomeningocele. E para isso é importante toda mulher que pretende engravidar se preocupar em passar por uma consulta ou uma discussão que pode ser com o seu ginecologista, obstetra, mas uma consulta de discussão pré-gestacional, né? Para se informar se existem algumas doenças que deveriam ser detectadas antes dela engravidar, ou se ela pode fazer algum tipo de prevenção de doença. E o obstetra com certeza vai orientar essa gestante de que 3 meses antes de engravidar, ela deveria começar a usar o ácido fólico. Com relação à dosagem, aí vai ficar a critério do obstetra, existem algumas pequenas diferenças, um mínimo de 0,4 miligramas por dia, mas isso existem algumas variações, né? Mas começar 3 meses antes de engravidar e manter o ácido fólico por pelo menos 3 meses durante a gestação. E a gente sabe, com números grandes na literatura, que isso reduz a ocorrência da mielomeningocele e a recorrência da mielomeningocele
para quem já teve um bebê com mielomeningocele antes.